Oi gente, me chamo Ariane Gabriel, eu sou nutricionista e hoje eu quero te dar uma dica sensacional. É o seguinte, a grande maioria das pessoas que me seguem nas redes sociais tem como objetivo o emagrecimento, certo? Às vezes a gente tem pessoas que querem perder 10, 15, 20, 30 quilos e que estão aqui buscando por informação. E hoje eu quero te dar uma dica que se você fizer em menos de 24 horas, eu te garanto que você vai ser uma pessoa mais disposta e mais motivada para continuar a tua jornada aí de emagrecimento. Bora comigo? São 3 dicas, gente. Por que eu quero te dar essa dica? Tá? Eu quero que vocês tirem um pouco o foco lá daquele objetivo final do emagrecimento de X quilos que vocês têm e que vocês foquem nesse primeiro momento onde vocês podem aplicar essas 3 dicas para isso motivar vocês. Porque é importante que vocês entendam que a motivação que te faz começar não é a mesma motivação que vai te fazer continuar. É preciso que ao longo do tempo, da jornada, do percurso que você for fazer de emagrecimento, que você tenha sempre novas motivações, tá bom? Então vamos lá, 3 dicas. Já vou falar as 3 para você saber do que a gente vai conversar hoje, tá bom? Sobre hidratação, sobre fracionamento de refeições e sobre qualidade do que se come, tá bom? 3 dicas super básicas, mas que às vezes a gente não para pensar. Então vamos lá. Por que a hidratação ela é tão importante? Porque, gente, muitas das vezes, quando você acha que você está com fome, na verdade você está com sede. O hipotálamo, ele é responsável por dar a sensação tanto de sede quanto de fome. Então é muito comum que a gente faça essa confusão, tá bom? Diferente da fome, que quando a gente sente, a gente tem dor de cabeça, o estômago fica barulhento, a gente tem uma sensação de cansaço, hipoglicemia, falta de concentração, o humor muda, né? A sede, ela é um pouco mais silenciosa, o corpo demora um pouquinho mais, por conta justamente dessa confusão, o corpo, ele demora a entender que está em estado de desidratação. Quando a gente, de fato, consegue detectar que a gente está desidratado, a gente já está mais de 2% do corpo com desidratação, tá bom? Só para vocês entenderem a importância disso, tá? A hidratação, ela é extremamente importante para reações químicas que o corpo faz, ela é o meio aonde ocorrem as reações químicas, as enzimas precisam da hidratação correta, o corpo está bem hidratado, transporte de vitaminas, por exemplo, as hidrossolúveis, a gente só consegue absorver e captar, né, essas vitaminas da alimentação se a gente está com a quantidade correta de água circulante pelo corpo, tá bom? Então é muito importante. Outra coisa, uma dica dentro deste assunto, é que quando você achar que você está com fome e se você sentir que pode estar, na verdade, desidratado, antes de comer, beba um copo de água. Pode ser que você realmente não esteja com fome, tá? Pode ser que você esteja, de fato, desidratado. Vou te passar uma continha básica para você saber qual é a quantidade de água diária que você precisa consumir. Você vai pegar o teu peso e vai multiplicar por 35 ml. Isso vai dar o resultado final da quantidade de água livre, eu disse livre, que você precisa consumir no seu dia a dia, tá bom? Água, tá? Chá, suco, essas outras bebidas também hidratam, mas eu tô dizendo água livre. Então, um indivíduo de 70 quilos, ele vai consumir em torno de 2,5 litros de água. Uma pessoa de 100 quilos, ela tem que consumir em torno de 3,5 litros de água por dia. Certo? Entenderam a importância da hidratação? Vamos para a segunda dica, sobre o fracionamento. E aqui eu quero levantar uma polêmica, né? Que muitas pessoas me perguntam. Ariane, eu preciso comer de 3 em 3 horas? A minha nutricionista falou que eu preciso. Então, quero te explicar isso. Não necessariamente. A Nutri normalmente coloca o fracionamento de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, porque é um intervalo que normalmente a gente consegue, né, tratar o paciente numa grande variedade de cenários. Então, por exemplo, um paciente que tem uma tendência à compulsão, isso vai ser favorável para ele, porque
Porque ele não vai ficar longos períodos de jejum com privação alimentar. Certo? Um paciente que quer aumento de massa muscular, ele precisa ter um aporte proteico adequado ao longo do dia. Então, o fracionamento vai ser aí uma ferramenta perfeita para que a gente consiga alcançar as metas diárias. Certo? Então, tanto para hipertrofia ou ganho de peso, tanto para o emagrecimento, o comer de 3 em 3 horas, o comer de 4 em 4 horas, acaba sendo uma ferramenta que consegue abranger a todo mundo. Tá bom? Mas se você não sente a necessidade de comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, siga os sinais do seu corpo. Tudo é uma questão de autoconhecimento. O que eu quero que você entenda é que você pode comer intervalos maiores desde que na refeição seguinte você tenha consciência alimentar do que você está comendo e que você não coma de maneira compulsiva, sem pensar e pecando aí na qualidade dos alimentos que você opta por consumir, certo? Então, por isso que comer de 3 em 3 horas, comer de 4 em 4 horas, pode ser aí uma boa ferramenta de uso para o teu processo de emagrecimento, qualidade de vida, reeducação alimentar. Entenderam? A última dica que eu tenho para vocês é relacionada à qualidade dos alimentos que vocês estão comendo. O que acontece? Hoje em dia, na correria do dia a dia, na rotina, multitarefas que nós temos, a gente acaba consumindo alimentos que são mais práticos. E grande maioria das coisas que são práticas normalmente tem a desvantagem de não ser saudável. Pelo menos essa é a visão que a grande maioria das pessoas tem. Então é muito mais fácil, segundo as pessoas, desembalar do que descascar. Mas nem sempre assim. A gente tem as frutas aí que vocês podem consumir, levar, super fácil para o dia a dia. Hoje em dia nós temos lancheirinho que dá para levar iogurte, manter aí em refrigeração ao longo do dia, né? Tem muitas pessoas que trabalham hoje em dia em home office, tem pessoas que no local do trabalho já existem copas, né? Aquela parte social onde as pessoas fazem as refeições e normalmente tem geladeira, tem forno de micro-ondas, né? Enfim, gente, a gente arranja desculpa para tudo. Não vamos ser assim, vamos melhorar a qualidade do que a gente está comendo. Então, planejar o que você vai comer vai ser imprescindível, porque na correria do dia a dia, você vai acabar consumindo o que é mais fácil e que é muito prático. E nem sempre isso é o melhor para o teu corpo. Tá bom? Hoje em dia a gente vê alimentos ali ricos em sódio. Por quê? Porque o sal, ele conserva bem o alimento. Então, alimentos de sabor de alguma coisa, que são ricos em glutamato monossódico, realçadores de sabor, né? Muitos condimentos, muitos estabilizantes, que tudo isso o corpo não processa bem. Então, a gente tem que fugir desses alimentos. Inclusive, esses alimentos acabam agravando o estado de desidratação, que foi o primeiro item que eu vim conversar com vocês, tá? Então, excluir alimentos industrializados ou ultraprocessados, consumir e aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, tá bom? Tudo que tem muita cor vai ter micronutrientes, vitaminas e minerais que são imprescindíveis para o funcionamento do nosso corpo, para as reações químicas. Então, às vezes você está super fraco e é falta de vitamina. Começa pela alimentação. Tem gente gastando dinheiro com suplementação, mas não consegue nem comer direito alimentos de verdade, alimentos in natura. Qual é a cor da tua refeição hoje? Para pensar. Tá bom? Então consuma maiores quantidades de cor variedade nas suas refeições, tá bom? Lembrando que alimentos in natura, no caso de vegetais, frutas, legumes, folhas, são ricos em fibras. E aí vem uma parte muito importante da alimentação. É preciso que a gente consuma cada vez mais fibra na nossa alimentação. Por quê? As fibras, elas formam como se fosse um gel. Elas aumentam saciedade. Então, a pessoa que está buscando pelo emagrecimento, ela vai se tornar uma pessoa mais saciada. Vai conseguir ficar mais tempo sem sentir aquela fome absurda. O intestino vai funcionar, a saúde intestinal vai funcionar. Isso é extremamente importante. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o intestino ser o segundo cérebro. Existe uma ligação.
muito grande entre intestino e cérebro, inclusive na parte de emoções. Como está o seu humor hoje? Se você é uma pessoa que não consegue evacuar da forma como deve, provavelmente você é uma pessoa enfesada. Já ouviu essa piadinha? Provavelmente o seu humor ele é bem alterado. Então, eu tô te dando a dica, hein? Para aumentar a disposição em 24 horas. Ao longo da semana, se você aplicar essas dicas, você já vai ter um humor transformado também. Além de disposição, você vai ser uma pessoa mais bem-humorada, tá? Então, o funcionamento do intestino é imprescindível. Outra coisa que acontece que eu vejo por aí, pessoas investindo dinheiro em módulos de fibra, mas não se hidrata. Uma coisa leva a outra, você precisa se hidratar. Se consumiu, aumentou o consumo de fibras, a hidratação tem que estar ali, ó, de mão dada, senão não funciona, tá bom? Outra dica importante que vocês têm que entender sobre calorias vazias. Todo mundo fala, Ariane, emagrecimento é déficit calórico. Emagrecimento é déficit calórico. Então, por exemplo, se eu preciso de 2.000 calorias e eu passo a consumir 1.500 calorias, eu vou ter um déficit calórico e eu vou emagrecer. Teoricamente, sim. Mas essas 1.500 calorias que eu estou consumindo são calorias de qualidade? Vão nutrir meu corpo de maneira adequada? Vão gerar benefício? Vão favorecer o ganho de massa muscular? Certo? Então, tomem cuidado com esses resumos, né? Com essas palavras de efeito que a gente tem hoje em dia na internet, né? Porque a internet é um meio de comunicação muito rápido. Procure ter o senso crítico e entender o que a Nutri está tentando te dizer, tá bom? Então, eu quero explicar sobre calorias vazias. 100 calorias de bala não vai ter o mesmo efeito de 100 calorias que vem de uma fruta, que vai ter micronutrientes, fibras, uma porcentagem de água dentro dessa fruta, certo? Benefício atrás de benefício. Então, uma coisa não substitui a outra. Como que está o seu consumo de caloria? Qual é a qualidade das calorias que você está consumindo? São calorias vazias? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Bebidas. Quando o paciente vem passar em mim, eu falo assim, ó, quer investir suas calorias? Quer se sentir saciado consumindo as calorias que você precisa? Eu passo todo o cardápio para a pessoa. Aí a pessoa vem me perguntar assim, Ariane, e bebida, e líquidos? Eu falo, consuma uma bebida sem calorias. Por quê? Porque investe a caloria em outra coisa, em algo sólido, numa proteína, numa fibra, sabe? Em outros alimentos que vão te dar e te conferir saciedade. Aí a pessoa vai e consome refrigerante, rico em açúcar, rico em calorias, que a gente chama vazia, que não vai te nutrir, entende? Por isso que eu digo, o emagrecimento é sim déficit calórico, mas a qualidade do que você come é o que define todo um cenário, certo? Então, para fechar, 3 dicas. Faz, aplica em 24 horas. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Em 2 dias, melhor ainda. Em 3, mais ainda. Em uma semana, você já vai estar falando assim, não é que tudo isso faz sentido? Não é que eu estou motivado? E aí, se você ainda conseguir se exercitar, o beabá, hidratação, fracionamento, qualidade e treino, sucesso!